Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês aqui. E hoje para tratar daquele que provavelmente é o maior sedutor das águas amazônicas. Não é o único, mas certamente é o maior. O Boto. Esse personagem disputa com a Cobra Grande o título de maioral no nosso lendário. Há quem considere que o Boto tenha narrativas em número muito maior do que a Cobra Grande, e há quem considere o contrário. O fato é que os dois são verdadeiros gigantes do nosso imaginário. A Cobra Grande já foi apresentada por aqui. Há dois vídeos. Um vídeo em que eu exponho em linhas gerais as características mais marcantes da Cobra Grande e outro em que há simplesmente a exposição de narrativas a partir da leitura do meu livro Histórias de Cobra Grande. Eu li uma história e o meu parceiro aqui no canal, Celton, leu outra história. De modo que, se você estiver curioso para saber mais a respeito da Cobra Grande, já há esses dois vídeos aqui, que não são os únicos planejados para esse personagem, ainda tem muito mais coisas a dizer, e eu vou fazer isso com calma posteriormente. Em relação ao Boto, eu vou desenvolver o mesmo roteiro. Nesse momento inicial, é essa apresentação geral, depois um vídeo com narrativas, e eu quero fazer um vídeo especialmente a respeito da Bota e daquilo que é feito a partir do Boto e da Bota, desses personagens, a partir do corpo deles. São as mandingas, as milongas, chamem como quiserem. Eu vou deixar um vídeo especialmente para tratar da Bota e desses outros elementos, essas outras particularidades, que não são poucas. O Boto, segundo a lenda, é um golfinho, um cetáceo, que tem como grande característica a capacidade de se metamorfosear como um sujeito encantado em um belo rapaz, todo vestido de branco, inclusive com um chapéu branco, e ele vem para as festas de beira de rio para encantar as mulheres, e ele faz isso por meio de alguns artifícios. Um deles é a dança. Ele pode fazer isso durante uma dança, mas também ele pode fazer esse encantamento, essa sedução, por meio do olhar, e em algumas narrativas que eu coletei, isso acontece também por conta do cheiro do Boto. É um cheiro singular, um cheiro irresistível. Quando as mulheres o sentem, elas ficam totalmente apaixonadas por ele. Em relação a esse enredo, que diria que é o mais geral, já há um vídeo aqui, que é uma análise de um poema do Antônio Tavernar, foi Boto Sinhá, que inclusive foi musicado pelo Valdemar Henrique, pelo maestro Valdemar Henrique, e eu recomendo que vocês assistam para visualizarem o quanto é marcante a presença desse Boto que seduz. Seu dom é enorme. Quem quer que o viu, que diga que informe se lhe resistiu. Uma das formas de entender esse dom é o dom da sedução, mas não é a única. Então, vejam lá no vídeo, depois vocês me dizem o que acharam. Depois que o Boto seduz uma mulher, ela fica literalmente mundiada por ele. Ela começa a ter um comportamento, digamos, considerado não comum, não normal. Ela passa a ter uma atração muito forte pelo rio. Quando o Boto seduz uma mulher na festa, ele pode passar a noite inteira dançando com ela, e quando menos se percebe, ele desaparece com a mulher. Como desdobramento desse desaparecimento, podem acontecer as seguintes coisas. Primeira, a mulher pode ficar grávida do Boto. O Boto a leva para um local afastado, ou também para o seu reino no fundo das águas, e lá ele mantém relações com ela, e ele a devolve à superfície já com um filho no ventre. Segundo outras versões, a mulher nunca mais é encontrada. Ela passa a habitar como encantada também no fundo das águas, junto com o Boto. E segundo outra versão também, essa mulher é encontrada morta. Essas são as três possibilidades mais recorrentes, mas há particularidades muito interessantes em relação ao Boto. Por exemplo, ele pode engravidar uma mulher sem manter relação sexual com ela. Pode ser simplesmente por meio do olhar. Isso está, por exemplo, no ensaio muito bacana da professora Joyce Fares. Eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo para vocês poderem
aperfeiçoar o conhecimento em relação ao boto. Esse personagem é assunto de um livro meu ainda inédito. Eu tenho 2 coleções em relação a lendas amazônicas. Uma delas se chama Lendas para Todas as Idades, na qual já há 2 publicações, que são as histórias de Cobra Grande e as histórias de Curupira. Ambos livros já apareceram aqui. E a outra coleção é a coleção Lendas Amazônicas, que só tem um único livro publicado, que é o Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. Essa coleção tem 8 livros, a outra tem 7. Então, tem muita coisa para eu publicar a respeito dessas lendas, e um dos volumes se chama exatamente Boto e Yara, são os sedutores das águas da Amazônia. Evidentemente, quando o livro sair, vocês vão ter muito mais informações, mas até lá eu vou apresentar alguns elementos aqui que vão dar suporte para vocês terem conhecimento, no mínimo razoável, em torno desse personagem que é maravilhoso. Há muitas fontes que tratam do boto. O boto aparece muito em obras literárias. Em relação à ficção, por exemplo, ele aparece no momento, diria, fundamental das letras na Amazônia, que foi durante o século XIX, em 2 autores que são básicos. O Inglês de Souza, numa narrativa chamada O Baile do Judeu, e o José Veríssimo, numa narrativa chamada O Boto. No caso da narrativa do Inglês de Souza, eu pretendo fazer um vídeo detalhando mais, mas eu vou adiantar alguma coisa aqui, porque basicamente o que se tem nessa obra é o enredo que eu contei antes. O sujeito chega na festa, no baile, escolhe uma mulher e começa a dançar com ela a noite inteira. Só que, lá pelas tantas, ele deixa cair o chapéu. E aí a população vê que ele tem um furo na cabeça. Essa é uma característica física do boto. Ele tem um buraco na cabeça que ele esconde com um chapéu branco. E aí ele foi descoberto e saiu da festa rodopiando e se jogou no rio com a mulher. E ela nunca mais foi vista. Não é à toa que o João Jesus Paz Loureiro, num outro livro fundamental, né, a respeito da poética do imaginário, considera que o amor do boto é um amor de perdição. Precisa dizer mais alguma coisa? Há muitos outros registros em relação ao boto. Um outro enredo muito recorrente é a de que o pescador, quando sai de casa, o boto pode voltar, investido da imagem do próprio pescador, e aborda a mulher do homem. Então, o homem começa a achar muito estranho o comportamento da mulher, fica desconfiado, e invariavelmente o enredo é esse. Ele, certa noite, finge que vai sair, mas não sai, fica à espreita e vê o homem se aproximando da residência dele e tentando entrar. E aí, nessa hora, ele pega o arpão, ele é um pescador, e parte para cima do seu rival, né? Que geralmente corre, não encara, não enfrenta, mas o pescador, com muita habilidade com aquele arpão, consegue dar uma arpoada no sujeito, que sai correndo assim mesmo e se joga no rio. No dia seguinte, a notícia que se tem é de que foi achado na beira da praia, na margem, né, um boto com um arpão encravado em sua carne. E é aí que se descobre que quem estava tentando seduzir, assediar a mulher do pescador era de verdade um boto. É muito curioso que o boto tem uma imagem que não se assemelhe, por exemplo, com a do nosso ribeirinho. É uma figura muito diferente, é uma figura que corresponde ao do estrangeiro, né? Então, por exemplo, no século XIX, o Santana Neri chega a afirmar que o boto tem as costas largas. Um desaparecimento aqui, uma gravidez ali, é logo colocada na conta de quem? Do boto. Então, vejam que ele faz uma leitura, de certa forma, sociológica desse personagem. O boto serve para justificar o injustificável numa comunidade tradicional. A gente está falando aqui do século XIX, no interior da Amazônia, em que, por exemplo, o fenômeno da mãe solteira jamais seria admitido. De certa forma, quando essa mulher não é considerada alguém que comete um delito, mas sim uma vítima, ela passa a ser acolhida pela comunidade, porque o responsável por aquilo foi quem? O boto. Vejam lá no livro do
As cenas da vida amazônica, do José Veríssimo, a narrativa ao Boto. Aí vocês vão entender bem, né? A perspectiva do Inglês de Souza é bem diferente da perspectiva do José Veríssimo. Só comparando para ver, gente. Esse visual correspondente ao do estrangeiro é muito forte, gente. Tanto que ele usa um chapéu que não é o chapéu do nosso caboclo, né? Um chapéu branco também. O Antônio Juraci Siqueira é o filho do Boto aqui na Poética da Amazônia, né? Tem um vídeo a respeito dele. Ele tem vários poemas em que o Boto é evocado, inclusive alguns em que ele identifica algumas indumentárias do Boto com animais da nossa fauna, né? O chapéu do Boto é uma raia, né? O sapato do Boto são 2 acaris, o relógio do Boto, acho que tem relógio, né? O relógio do Boto é um caranguejinho, siri, enfim. Tudo que ele porta são também animais travestidos, metamorfoseados, né? Lembra muito os contos de fada, por exemplo, da Cinderela, em que uma abóbora se transforma numa carruagem, os ratinhos nos cocheiros e por aí vai, né? Esse é um traço do maravilhoso. A metamorfose é uma das características do maravilhoso. E o nosso lendário está cheio desses recortes. E o Boto é um dos personagens que melhor encarnam, não o único, mas um dos que melhor encarnam essa característica. Nas cidades ribeirinhas da Amazônia, as mulheres correm muito perigo, gente. Especialmente nas comunidades mais afastadas. E em que momento elas correm mais perigo? É quando estão menstruadas. O Boto, não, por favor, ele não é um vampiro, gente, mas ele tem uma atração irresistível pelo sangue menstrual. Por falar em vampiro, curiosamente, uma das formas de se afastar o Boto é usando alho. Então, por exemplo, se vai uma mulher menstruada dentro de uma canoa, os botos ficam cercando ou acompanhando a viagem, eles ficam atormentando ali, né? Às vezes, em algumas histórias, eles chegam a virar a canoa. Como é que se faz para afastar os botos? Pega alho e esfrega no fundo da canoa, e aí eles não se aproximam. Vejam que o alho serve para tudo, né, gente? Serve para espantar mal-olhado, né? Para a criança não pegar quebranta, o tal do alho macho. Serve para espantar o vampiro e serve para afastar o boto também. Se você está gostando do vídeo, não esquecer de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixar o seu comentário, né? Eu acabo esquecendo sempre porque eu não sou que nem o boto, porque o boto não dorme no fundo do rio. Aí eu fico marcando bobeira, me empolgando, contando e acabo esquecendo de dizer para vocês se inscreverem. Então, se você que chegou até aqui, está gostando do vídeo, gosta dos outros vídeos, já conhece o canal e não se inscreveu, por favor. Esse foi basicamente o conjunto de características que eu selecionei para expor nesse pequeno vídeo. Num momento posterior, apresentarei mais elementos a respeito do Boto, porque é um personagem muito rico, e vocês terão uma visão mais ampliada do que realmente é esse personagem. Tem cada história, gente, cada história que eu coletei por aí, né? Nessas minhas andanças pelos municípios, e às vezes aqui mesmo em Belém. Belém é uma cidade muito interessante. Todo mundo, de tudo quanto é canto, vem para cá. E eu acabo interagindo com um monte de gente de fora e paradoxalmente de dentro, né? De fora da cidade, mas de muito mais dentro do nosso estado, no interior. E eu acabei coletando uma coleção muito significativa de narrativas do Boto e de outros personagens do nosso imaginário. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, indiquem aí para as pessoas que vocês acham que vão também se interessar pelo tema. Fiquem à vontade para ver os outros vídeos e a gente se encontra numa outra oportunidade. Grande abraço, até a próxima.